Bom, e por fim chegamos na equação de Torricelli. Talvez você conheça, talvez não. Bom, mesmo que você conheça, assista essa aula, porque com certeza pode ter informação nova aqui. Eu vou comentar sobre ela, para que ela serve, a demonstração, né, como é que a gente chega nela, e exemplos de aplicação, tá? E alguns detalhes sobre ela. Então, vamos lá. É o seguinte, essa equação Torricelli, para quem não conhece, é aquela velocidade final ao quadrado, claro, né? É uma equação que a gente usa no M e UV, no uniformemente variado. Relaciona a velocidade final, inicial, aceleração e distância percorrida. Então, ó, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Veja que aqui eu não estou usando o tempo. Até então a gente estava estudando o assunto com equações que envolviam o tempo. Equação horária da posição. Ó, veja que aparece o tempo. Até o quadrado sobre 2. Equação horária da velocidade. Velocidade final. Velocidade inicial mais ou menos, né? Aceleração vezes t. Então a gente estava trabalhando com duas equações que envolviam o tempo. Agora a gente vai aprender sobre uma equação que não envolve o tempo. Envolve a velocidade final, relaciona, né? Final, inicial, aceleração e distância percorrida. Não é uma coisa obrigatória, porque você consegue sim resolver os problemas sem usar a equação de Torricelli, tá? Sendo que vai dar um pouco mais de trabalho. A equação de Torricelli, ela vai te fazer ganhar um tempo, vai te fazer usar menos trabalho. Quando você souber aplicar, você vai ver que é um quebra-galho, né? Ela te faz chegar em um resultado muito mais, de uma forma muito mais prática, gastando menos energia. Beleza? E isso conta, né, na hora de uma prova que você vai fazer, porque o tempo é ouro, né? Vamos lá. Então, vamos considerar aqui uma situação. Então, vou mostrar que dá para resolver sem usar a equação de Torricelli. E no final, vou mostrar que usando essa equação, tudo é mais prático. Olha só. Então, vamos começar do início aqui. Então, para apresentar, para a gente ter a importância, vamos considerar uma seguinte situação hipotética. Olha só. Considere uma partícula que está em 1000V. Está em 1000V. Então, vamos considerar esse instante inicial, onde ela tem determinada velocidade inicial, que vale 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Essa partícula, ela possui uma aceleração, vamos supor, de... Deixa eu trocar essa cor aqui rapidinho, botar um azul escuro. Vamos considerar que ela está sendo acelerada com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ok. Essa partícula está sendo acelerada, né? Conforme aí ela avança, o movimento ela vai aumentar de velocidade. Vamos supor que ela ao percorrer uma distância de 75 metros, qual vai ser sua velocidade final? Essa é a pergunta. Quando ela percorrer 75 metros, está sendo acelerado, né? Então, logicamente, sua velocidade vai aumentar. Eu estou fazendo isso aqui para um movimento acelerado, mas também serve para o retardado. Ou seja, quando tem uma desaceleração, né? Então, qual vai ser sua velocidade final? Então, veja, ela tem essas características cinemáticas, velocidade inicial, aceleração. Ao percorrer essa distância, qual vai ser a velocidade final? E aí? Né? Mantendo, claro, logicamente, a mesma aceleração. E aí? Seguinte, se eu não conhecesse a equação de Torricelli, o que é que eu faria? Qual seria o procedimento aqui que eu faria? Bom, seguinte,
eu consigo achar o tempo que leva para ela percorrer 75 metros, pois eu tenho essas informações aqui. Essa é a equação da velocidade, da posição, que vai ser distância. Eu sei, né? Posição final, posição inicial. Mas veja que se eu passar para o outro lado, eu vou ter um ΔS, que é a mesma coisa que a distância. Eu já falei disso, tá? Dessa equação aqui. Ó, então D é igual a velocidade inicial vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, as informações que eu tenho permitem eu calcular o tempo que leva para ela percorrer 75 metros. Veja, distância 75. Aqui eu estou sendo mais prático. Como eu falei, dá para ser prático usando a equação horária da posição. Se você ainda tiver tanta confiança, pode fazer assim, ó. Coloca aí posição inicial, ó, posição final. Faz aqui a trajetória, orienta, né, a trajetória. E você vai ver aqui, ó, posição final, posição inicial, mais... Isso aqui, né? Quando você colocar para o outro lado, vai ficar posição final menos posição inicial igual a esse restante aqui, que é isso aqui, velocidade inicial, T mais até o quadrado sobre 2. E essa diferença é a própria, vai dar a distância. Então, D igual a ou seja, vai ser isso aqui. Só para quem não entendeu, vou explicar. Vamos lá. Né? O objetivo aqui é com o tempo a gente cada vez ficar mais prático, porque eu já espero que você tenha feito os exercícios, estudado. Enfim, vamos continuar. Então, distância, velocidade inicial 10, T, A é 2, né? 2 por 2, 1, vai ficar T ao quadrado, que é igual a T ao quadrado, mais 10T menos 75, igual a 0. Bom, equação de segundo grau. Então, vamos achar primeiro delta. B ao quadrado, 100, menos 4, vezes A1, vezes C. Isso aqui vai dar 400, né? Tudo. A raiz de 400 é 20. Então, T vai ser igual a menos 10. Menos 10 mais ou menos 20 sobre 2A, que é 2. Quer dizer, 2 vezes 1, que é 2. Tem dois valores para T, né? Então, T, a raiz, né? Pode ser menos 30 sobre 2, menos 15 segundos, o que pelo contexto do problema não serve, ou o tempo que passou vale 5 segundos, né? Vai ficar 10 sobre 2. Bom, pelo contexto do problema, só tem uma solução. Então, aqui não serve, aqui serve, pelo contexto. Ok, 5 segundos, então leva 5 segundos. Eu quero, no final das contas, saber a velocidade final. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, eu tenho o tempo que passou, portanto, eu vou conseguir encontrar a velocidade final através da equação horária da velocidade. Ó, velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes t. Então, velocidade final é igual a 10 mais 2t, certo? Então, para t igual a 5, o que é que vamos ter? Que a velocidade final vai ser igual a 10 mais 10, né? 2 vezes 5, 10, 20. Então, vem. Aqui foi um problema que eu consegui resolver sem usar equação Torricelli. Mas veja que gasta um certo tempo, dá um certo trabalho. Mas beleza, consegui, tá? Da mesma forma que eu poderia resolver outros problemas.
Agora, claro que eu vou mostrar aqui como é que a gente chega na equação e vamos utilizar ela para resolver esse problema e mais outro. Vamos lá. É o seguinte, eu vou considerar o mesmo problema. Vou até copiar esse desenho. E eu vou encontrar uma forma de relacionar esses valores que estão aqui sem usar o tempo. Então, ó, eu vou trabalhar de maneira genérica. Então, não vou usar valores, ok? Então, vamos trabalhar assim, ó, de maneira genérica, literal. Já vão se acostumar com isso para se acostumar com futuras demonstrações que você mesmo vai ter que fazer, tá? Ok. Eu quero relacionar esses valores que a gente está vendo. Velocidade inicial, final, aceleração e distância. Né? Como eu falei, não vou me envolver o tempo. Mas para chegar na demonstração a gente vai ter que usar. Olha só. Eu sei que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes t. Então, se eu isolar o t, esse é o tempo que passou. Que vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Então, esse foi o tempo que passou. Daqui para cá. Percorrendo a distância d. Agora, como é que eu uso a distância? Pela equação horária da posição. Distância, velocidade inicial t, mais a t ao quadrado sobre 2. Para facilitar, eu vou colocar acho que eu vou colocar esse t em evidência, tá? Então, vamos ter velocidade inicial mais a sobre 2 vezes t. Ok? Quem é t? Como eu quero colocar em função dos valores, que está ali no desenho, que eu preciso, né? Então, vou ter que substituir o t, que é em função desses valores. Então, vamos lá. Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Velocidade inicial mais a sobre 2 vezes t. Beleza? Deu. Beleza. Bom, A vai dividir com A. E deixa eu ver o que eu posso fazer agora também. Eu vou somar isso aqui. E vai ficar, repetindo, velocidade final menos velocidade inicial sobre A vezes... Vou somar, beleza? Os dois termos. Então, lembra que eu cortei o A, tá? Então, é velocidade final menos velocidade inicial sobre 2. Bom, o MMC de 2 e 1 é 2. Então, vai ficar 2 vezes velocidade inicial mais velocidade final menos velocidade inicial. Bom, ó, vai ficar... Vai subtrair e ver a mágica. Vê isso aqui que é legal. Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial sobre A vezes... eu vou escrever assim, velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Bom, vou fazer a multiplicação em cima e baixo. Em cima, eu tenho aquele desenvolvimento. Para quem não sabe, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu tenho esse produto notável, beleza? Para quem não sabe, é rápido, dá para fazer rapidinho aqui. É só fazer a distributiva normal que você vai ver que você vai chegar nesse resultado, ó. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B
menos AB. Aqui vai ficar mais AB. E aqui menos B ao quadrado. Ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. É importante você aí já se acostumar, ver esses desenvolvimentos, para não se perder. E até na resolução de um problema, isso aqui às vezes pode ser definitivo para você conseguir resolver o problema ou não. Tá? Então, mas assim, querendo ou não, com o tempo, isso aí você vai aprendendo também, tá? Até eu mesmo, quando estou estudando, eu vejo até uma coisa nova, então todo dia é dia de aprender. Enfim, voltando aqui para o nosso desenvolvimento, eu vou ter velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2A. E veja que isso tudo é igual a D, tá? Então, vai ficar velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado igual a 2 vezes A vezes D. Que, se eu isolar o VF, eu tenho velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Deixa eu fazer mais bonito. Ok, então essa é a famosa equação de Torricelli. Chegamos. Bom, então tá aí como é que a gente relaciona. Seguinte, aqui eu considerei o movimento ele acelerado, com velocidade aumentando. Então a aceleração ficou positiva. No caso de ser uma diminuição de velocidade, aceleração negativa, então ficaria menos, tá? Ficaria menos. Então, o certo seria mais ou menos. Mais quando for acelerado, menos quando for retardado. Beleza? Mas como eu desenvolvi aqui para acelerado, por enquanto eu vou deixar aqui mais para concordar com isso aqui. Beleza? Mas o sinal ele muda de acordo com o problema, se for acelerado ou retardado. Então é o seguinte, como eu falei, essa aqui então é a equação de Torricelli. Importante saber a demonstração, porque, veja, pelo próprio desenvolvimento você sabe que você está pulando a etapa de calcular o tempo. Ó. Por quê? Eu isolei o tempo aqui e substituí na equação da posição. Então, né, é como se fosse uma forma de você pular essa etapa de encontrar o tempo. Coisa que eu fiz aqui. Quando eu, entre aspas, não conhecia a equação de Torricelli. Mas agora que eu conheço, vamos aplicar. E ver como vai ser bem simples. Vai ser bem simples encontrar essa velocidade final, ó. Vê, aqui, né, deu um certo trabalho. Teve que encontrar a equação do segundo grau, raízes, substituir outra equação, aquela coisa toda. Coisa aqui, olha que prático. Usando essa equação que a gente acabou de desenvolver, tá? Vai ficar velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Bom, velocidade final é o que eu quero encontrar. Inicial é 10 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ó, aqui dá 100, aqui dá 300. Então tudo isso dá 400. Bom, velocidade final é mais ou menos, né? Mas nesse caso vai ser mais. Tirando a raiz, então velocidade final, porque VF ao quadrado é igual a 400. Ou seja, tirando a raiz eu vou ter que VF é 20. Então vê que prático. Então, tá aí. Essa equação de Torricelli. Vamos resolver mais um exemplo. Então, só para lembrar aqui, como eu falei, deu para perceber que não é obrigatório, tá? Então, por isso tem que ter atenção em quando usar, porque aí você vai dar vai
ganhar tempo, né? Então, bora resolver aqui mais um exemplo. Vamos lá. Um carro com velocidade de 30 metros por segundo freia com uma aceleração de módulo 10 metros por segundo quadrado. Qual a distância percorrida até o carro parar? Então, olha só. Então o carro, ele vai estar se movendo, né? Vamos considerar que seja retilíneo, tanto faz. Então sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. Ele vai frear com o módulo. Então é o seguinte. Se ele vai frear, o movimento ele vai ser retardado, né? Ele vai perder velocidade até ele parar. Então a aceleração vai estar apontada aqui para o outro lado. 10 metros por segundo quadrado. Ok? Até ele parar. Ou seja, quando ele para, a sua velocidade final é zero. Tá certo? Repouso. Repouso é a frase universal para velocidade zero. E aí? Ele pergunta qual é a distância que ele vai percorrer até parar. Bom, olha só. Eu poderia usar outras equações. As duas outras equações ao invés do Torricelli, mas daria trabalho. Vê só. Não, vou usar Torricelli. Qualquer coisa, depois eu comento sobre isso. Ó, Torricelli fica velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Ah, mas professor, você colocou positivo. Calma, vou ajeitar o sinal. Tenha calma. Olha só. Velocidade final é zero. 0 ao quadrado é zero. Velocidade inicial é 30 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes D. Olha só, eu disse em módulo, tá? Ou seja, valor absoluto. Você, na sua cabeça, tem que fazer colocar o sinal correto de acordo com o contexto do problema. Então, muitas vezes ele vai dar um módulo, mas não quer dizer que você vai ter que usar o seu valor positivo. Dependendo do contexto, você vai ter que mudar o sinal. Ele sem módulo. Módulo é 10, mas aqui vai ser menos 10 porque a aceleração está no sentido contrário. Enfim. Então, a gente vai ter D igual a 900 sobre 20. Né? Vai dar 900 aqui. 2 vezes 10, 20. Ou seja, D vale 45 metros. Então o carro ele percorre 45 metros até parar. Ok? Se eu não quisesse a Torricelli, não sei porquê, mas sei lá, eu não tivesse percebido isso, dava para resolver. Era só fazer assim, ó. Né? Fazer aqui uma segunda forma de resolver o problema. Eu tenho aceleração, velocidade inicial e final. Eu consigo achar o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial. A aceleração, nesse caso, vai ser menos 10 vezes t, né? Equação horária da velocidade. Nesse caso, é 3 segundos. Ou seja, leva 3 segundos até parar. Bom, distância igual velocidade inicial vezes t menos aceleração 5t ao quadrado sobre 2, né? Aceleração por 2. Agora é só pegar esse 3, né? Esse t e substituir. E você vai achar a distância. Pronto, resolveria. Mas vê o trabalho que daria, né? E você vai encontrar 45 metros. Enfim, essa é a equação de Torricelli, tá? Mostrei aqui duas aplicações. Falei que ela realmente não é obrigatória, mas ela vai quebrar um galho. Beleza?
Por isso ter atenção aí, aí essa atenção você vai ganhar com experiência, com prática, resolvendo questões, tá? Bom, então é isso. Espero que tenham compreendido aí tudo certinho. Então recomendo aí fazer os exercícios da apostila, certo? E mais os que eu vou passar em aula, beleza? Então é isso. Valeu!